Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Lógica Matemática. Sou o professor Ricardo e estou aqui passando para discutir um pouquinho com vocês sobre a aplicação de lógica em concursos públicos. Nós sabemos que lógica é uma disciplina que vai nos apresentar conceitos que vão permitir a gente organizar informações. Então, aqui em matemática, nós utilizamos a disciplina de lógica para, por exemplo, efetuar demonstração de teoremas. Tá certo? Então, um dos objetivos da lógica matemática que nós vamos fazer uso aqui no nosso curso é poder aplicar, formalizar as proposições e discutir essas proposições, resolver essas proposições de forma correta e de tal forma a encontrar um resultado de maneira precisa. Então, o estudo de lógica, ele introduz uma linguagem que nos permite formalizar, como eu já disse, e também de estudar as regras contidas no nosso pensamento do cotidiano. E isso acontece de uma maneira bastante precisa. Tá? Aqui na nossa disciplina, nós vamos ver algumas leis, algumas técnicas de demonstração, por exemplo, e alguns conceitos ao longo da disciplina de lógica. Nessa atividade que eu estou propondo agora, eu vou apresentar de que maneira concursos públicos acabam cobrando questões de lógica, tá? Isso vai depender, claro, de cada banca, tá? Mas, no geral, quando se trata de lógica clássica, eu vou trazer aqui algumas aplicações de algumas questões que são tratadas em concursos públicos. Então, vamos dar uma olhada em algumas questões. Olha, a primeira questão que eu trouxe aqui como uma apresentação da aplicação de lógica em concurso público, ou melhor, da cobrança de lógica em concurso público, diz assim, considere a proposição: Paulo estuda, mas não passa no concurso. Então, nessa proposição, o conectivo lógico que é usado. Veja, quando eu afirmo Paulo estuda, Paula não passa no concurso público, tá certo? A partícula mas, que eu tenho ali, deixa eu conectar aqui, a partícula mas, que nós temos aqui, ela conecta as duas proposições. Paula estuda, Paula não passa no concurso público, tá certo? Então eu estou unindo as duas proposições, tá certo? Que são duas proposições simples. Então a partícula mas, ela tem, nesse sentido, a ideia de conjunção lá da língua portuguesa, que seria de unir as coisas. Então eu posso falar assim: Paulo estuda e não passa no concurso público. É igual, tá? Então é equivalente, nós falamos. Então esse mas aqui, ele é sinônimo de e, Então Paulo estuda e não passa no concurso. O mas é uma conjunção adversativa na língua portuguesa, tá certo? E aqui na matemática, ela tem a equivalência do e, tá? E o conectivo lógico que a gente está usando, por se tratar do conectivo e, tá? Trata-se, então, de uma conjunção. Então, em concursos públicos, é comum as bancas cobrarem, por exemplo, o tipo de conectivo que a gente utiliza para construir proposições, tá certo? É uma ideia. Outra forma de se avaliar lógica matemática em concurso público é você, por exemplo, dizer se uma determinada afirmação é verdadeira ou falsa, mas desde que ele utilize conectivos, Então, nós sabemos que nós temos o conectivo da conjunção, denotado pelo chapeuzinho, a disjunção, a condicional, a bicondicional, a negação, tá? São os 5 principais conectivos que nós fazemos uso aqui na disciplina de lógica matemática. Então, por exemplo, essa questão é bastante interessante. Ele pede para assinalar a opção que apresenta valor lógico falso. Então, vamos dar uma olhada aqui. A primeira proposição diz assim, 2 ao cubo é 8 e 1 mais 4 é igual a 5. Bom, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. É verdadeiro. Agora, 1 mais 4 também é 5. Ok? Então, eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Bom, na tabela verdade, então nós temos que saber a tabela verdade desses conectivos. O valor lógico de uma proposição verdadeira
com a conjunção com outra verdadeira, o resultado, tá, é uma proposição verdadeira. Então, não vou assinalar essa porque ele quer uma sentença que tenha valor lógico falso. O item B. O item B diz que a raiz cúbica de 8 é 3. Então, se a raiz cúbica de 8 é 3, então 6 dividido por 2 é 3. Bom, nós sabemos que a raiz cúbica de 8 não é 3, tá certo? Na verdade, a raiz cúbica de 8 é 2 raiz de 2, que é diferente de 3. Então, essa proposição, essa igualdade aqui, ela é falsa. E essa outra proposição, ela é verdadeira. Então, note, eu tenho uma proposição falsa, condiciona uma proposição verdadeira. Isso na tabela verdade do conectivo lógico é condicional, que é o que eu estou usando, se então é uma condicional, tá? Tem valor lógico verdadeiro. Sacanagem essas coisas, né? Agora, a terceira. 3 menos 1 é 2. Beleza. 3 menos 1 é 2. Isso é verdadeiro. 2 mais 5, perdão, 5 mais 2 é 8. Opa, não é. 5 mais 2 nós sabemos que é 7. Então, ou 3 menos 1 é 2, verdadeiro, ou 5 mais 2 é 7, falso. O conectivo que eu estou usando aqui é o ou, né? Eu tenho a disjunção. Então, quando eu tenho uma sentença que é verdadeira e a outra que é falsa, tá? Quando eu utilizo a disjunção, que seria o ou, a gente tem que ficar atento que isso resulta, né, que a sentença formada, ela adquire valor lógico verdadeiro. Então, essa sentença também é verdadeira. Vamos para o item D. Então, até agora, as 3 primeiras são verdadeiras. Agora, observe no item D que nós temos uma situação de condicional. Se, então. Então, vamos analisar. 7 menos 2 é 5. Verdade? 5 mais 6 é 7. É falso. Então, eu tenho o seguinte, uma sentença verdadeira condiciona uma sentença falsa. Tá certo? Quando isso acontece, recorrendo lá à tabela verdade do conectivo condicional, com certeza, essa sentença, se 7 menos 2 é 5, então 5 mais 1 é 7, ela é falsa. Porque na tabela verdade resulta que uma combinação como essa gera uma proposição falsa. Bom, então, ela é a proposição falsa. Mas vamos dar uma olhada no item E. O item E nós temos assim, ó. 3 mais 2 é igual a 9. Perdão, 3 ao quadrado é igual a 9. De fato, 3 vezes 3 é 9. Se e somente se, a raiz cúbica de 8 é 2. Bom, nós sabemos que a raiz cúbica de 8 é 2. Né? Porque 8 é 2 ao cubo, então a raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Então esse é o caso onde eu tenho assim, uma proposição P bicondiciona uma proposição Q. Tá? E aí, quando as proposições P e Q são verdadeiras, na tabela verdade da bicondicional, nós temos que o resultado, como as duas são verdadeiras, nós temos como resultado é que P bicondiciona Q assume valor lógico verdadeiro. Então, vejam, uma maneira bastante interessante de se cobrar raciocínio lógico em concurso público. Então, você pode colocar operações matemáticas, tá certo? E misturar com os conectivos. Você deve saber aí a tabela verdade desses conectivos. Outro tipo de questão que acaba aparecendo com frequência em concurso público, pessoal, é você construir tabela verdade. Então, ele te dá uma sentença, né, que seria a combinação de várias proposições com os operadores lógicos, e aí nós temos que ele pergunta, então a coluna tal da tabela verdade dessa sentença, ela tem tal característica, e você tem que fazer a tabela verdade e verificar, tá certo? Outro tipo de questão que acaba caindo também em concurso público é quando cai questões de inferência. Por exemplo, eu digo aqui, ó, se chover, então não vou. Bom, eu tenho aqui palavrinhas-chave, ó, se
então. Quando isso acontece, nós fazemos uso do conectivo condicional. Então, eu posso fazer assim, ó. Posso chamar a proposição P chove, e eu posso chamar a proposição Q de não vou. Tá certo? Bom, escrevendo essa sentença como sendo uma condicional, então fica se chover, então não vou. Então, P, então, Q. Lembrando que P é chove e Q é não vou. Então, note que a proposição Q ela já é negativa. Aí a negação de Q é uma afirmação em língua portuguesa. Não que quer dizer vou. Tá certo? Bom, aí o exercício pede qual que é a negação dessa frase? Ou seja, quanto vale a negação da condicional? Vamos lá. Nós sabemos que a condicional, por definição, ela pode ser escrita da seguinte maneira: não P ou Q. Tá certo? Agora eu posso fazer a distributiva da negação dentro do parênteses. Então isso vai ser equivalente a não P. A negação da disjunção é a conjunção. Então o ou vira e. E aí eu tenho não que. Bom, continuando ali, a dupla negação corresponde a uma afirmação. Então vai ser P. Então fica P e não que. Então a negação da condicional, ela é P e não que. Tá certo? A negação da condicional. Agora vamos lá. Quem é a proposição P? A P é chove. E qual é a negação da proposição que? Bom, se a proposição que é não vou, então a negação dela é vou. Então chove e vou. Bom, responde a questão a letra D. Veja também que é uma maneira interessante da gente cobrar. Então aqui eu cobrei, né? Nessa aqui eu não, né? A questão do concurso cobra a construção, né? De sentenças, né, usando ali relações de equivalência ou de inferência, tá certo? Para poder efetuar uma demonstração. Outras situações que vão aparecer, às vezes é a demonstração de argumentos. A banca lá, o indivíduo que elabora a prova, ele coloca sentenças e coloca uma conclusão e pede para verificar se aquela conclusão, utilizando as regras básicas de inferência, é verdadeira ou não. Nós também vamos ver isso na nossa disciplina, tá certo? Então, essa área, pessoal, existe, inclusive, diversos livros que abordam a questão de raciocínio lógico em concursos públicos. Eu trouxe aqui 2 que eu tenho, ó, Raciocínio Lógicos, as questões comentadas da banca FCC, do Bruno Vilar. É um livro que tem muitas questões envolvendo aí a lógica clássica, tá? Ele faz uma outra abordagem. Aqui ele apresenta raciocínio analítico também, tá certo? De questões envolvendo geometria, rotação e translação de sólidos. Traz aqui também um tópico sobre sequências, né? O padrão de formação de sequências, isso envolve um pouco de raciocínio lógico. Traz também conjuntos numéricos, é puro raciocínio lógico, tá certo? A construção dos números, por exemplo, é puro raciocínio lógico. E, óbvio, ele vai trazer também as questões acerca da lógica clássica, que é essa lógica aristotélica, antiga, que a gente já conhece lá desde a Grécia Antiga. Outro livro que eu trago é o livro de Ronilton Loyola, Raciocínio Lógico para Concursos, Teorias e Questões. É um livro bastante bacana também. Ele traz, além da lógica clássica, tabela verdade, os conectivos, ele começa, então, de uma maneira bem didática, passo a passo, fazendo a construção de todo o raciocínio lógico clássico que a gente conhece, e também aplica essas situações, traz aqui alguns exemplos resolvidos com aplicações não só na matemática, tá certo?
Então, de acordo com a necessidade ou de acordo com a cobrança das bancas de concurso público, tá certo? Então, pessoal, nós aí que somos matemáticos ou quase matemáticos, fatalmente, em algum momento da vida onde vamos fazer concurso público, vai ter esse tipo de questão. Isso, com certeza, é uma pedra no sapato para algumas pessoas, tá certo? Porque o ensino de lógica e de raciocínio lógico, ele não é tão trivial, tá? E é uma maneira, é um dos conteúdos, às vezes, avaliado em concurso público, seja da área de exatas ou não, tá certo? Muito bem, pessoal. Vou ficando por aqui, tá certo? E nos vemos nas aulas conceituais. Até lá. Tchau, tchau.